Você trabalhou com o Seedorf. Trabalhei com o Seedorf. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O cara ganhou 5 Champions. O cara convocado para a seleção holandesa sei lá quantas vezes. Enfim, Real Madrid, Milan. E aí a gente se depara com aquele cara lá no vestiário, né, trabalhando. Como é que foi essa experiência? Tem alguma história para contar dele? Dele teria várias, assim, porque se eu tenho a memória boa, não é do Seedorf que eu vou esquecer, né? E eu estava no dia que ele chegou. Eu com um amigo, com o Vilar, que era um botafoguense, muito botafoguense, mora em Rondônia hoje, virou médico, jogou comigo no Botafogo. Eu estava no Engenhão assistindo o jogo contra o Bahia. Lembro que o Botafogo ganhou 3-0, gol do Cidinho. Cidinho fez 2. Acho que ou Elkson ou Cidinho, um dos dois fizeram 2. Cidinho nesse jogo fez 2. E aí ele pousou de helicóptero e tal, a apresentação coisa. dele. E ali, naquele momento, eu era um cara de arquibancada. Não vou dizer que eu era... Você estava no Sub-20, né? Tava no Sub-20, como supervisor do Sub-20. Eu não vou dizer que eu era um torcedor, porque a gente não torce para mais ninguém. Essa é a grande... A gente torce pro clube que a gente trabalha, até por todas as situações que envolvem. Mas aquele dia eu fiquei olhando assim, falei, cara, como é que esse cara tá aqui, né? Era uma distância pra gente imaginar, né? E aí, de repente, sei lá, menos de 4 meses depois, eu estava trabalhando com ele no profissional, porque você me promoveu. E aí, aquela coisa de vida, né? Que às vezes a gente ouve assim, um dia eu estava na arquibancada, parece coisa de novela, ou esses roteiros malucos que a gente nem acredita às vezes. Eu falei, mano, aconteceu comigo, eu estava lá. Vendo ele chegar de helicóptero. Vendo ele chegar, impossível de encostar perto do cara, 4 meses depois estava eu trabalhando com ele. Foi fácil trabalhar com ele? Não foi fácil por 2 motivos, né? Primeiro que ele é um cara extremamente exigente, né? E também porque ele não é nada fácil assim dentro daquilo que ele tem de princípio de vida. Mas assim, ele é um cara que ele tem as manias, ele tem o jeito, mas assim, ele tem argumento para tudo, né? Eu acho que isso é o mais bacana falar do Cido. Sim. Ele tem argumento para tudo. Não, e não é para ele. Não é para ele. É pro grupo. Pro grupo. E tudo que ele sempre falava, ele falava em prol e benefício do grupo. Ele queria o melhor para o grupo. Ele nunca se colocou como a vaidade em primeira pessoa. Não. Ele tinha as vaidades dele, ele tinha o jeito todo mundo dele, tem, eu sou vaidoso. todo mundo tem. Mas em momento algum, para mim, foi muito difícil trabalhar com o Seedorf. Eu tive uma dificuldade muito grande de lidar com ele. Você presenciou situações complicadas. No vestiário, a gente teve algumas discussões, uma né, muito séria, mas sempre teve muito respeito, né? Diferente de outros atletas que eu tive algumas discussões que foram por falta de respeito. Sim. A discussão que eu tive com ele foi uma discussão, né, profissional, apesar de ter sido... E né? que para ele era algo muito normal discutir profissionalmente. Sim, mas... Pra gente brasileiro nem tanto, mas para ele era muito normal isso. O tom é que às vezes passava um pouco do limite, né? Mas, assim, eu nunca vi o Seedorf se preocupar com ele. Ele tinha algumas exigências, mas isso estava no contrato, o cara queria ficar no quarto sozinho, o cara... Normal, mas no dia a dia, no trabalho, tudo e muito pelo contrário. Ele buscava trazer novidades e coisas para que todo mundo melhorasse o rendimento dele, né? Mas ele era... Não era muito fácil, né? Conta uma que dá para contar dele que você lembra aí. Então, Ele, assim, quando eu penso nele, eu penso com muito carinho, porque ele me ensinou muito. Ele foi um cara que realmente me ensinou que se não for para fazer com perfeição, com excelência, nem faz. Nem faz. Então, assim, e para ele, quando estava muito perfeito, ele arrumava algum pretexto para dizer, olha, não está perfeito, porque ele queria sempre tirar o máximo de você. Porque ele sabia que, por mais que estava muito bom, numa outra ocasião você poderia muito melhorar. E ele fazia o inverso, né? Quando você entregava algo para ele, eu digo algo, time, resultado, um serviço, alguma coisa que era alguma coisa aquém, que ficava baixo, que não estava legal, e impressionantemente a capacidade dele de te motivar. Naquele momento que você falava, caramba, se eu entreguei a coisa quase perfeita, ele já ficou louco, imagine agora que eu estou entregando isso para ele. Aí ele tinha capacidade que é muito menos do que eu... Ele tinha capacidade de dizer, não, relaxa, é isso, tá no caminho, vai dar certo, a melhor próxima aqui. Você vai... Os resultados eram muito assim, né? Eu lembro de um jogo no Pacaembu, que a gente empata com o Corinthians, e ele fica transtornado que era inadmissível o Botafogo empatar com o Corinthians dentro do Pacaembu. E algumas situações de empate com algum time pequeno aqui no Rio,
De a gente falar, hoje ele quebra o vestiário no meio, porque é um cara completamente competitivo, Muito vencedor. muito competitivo. E aí, quando a gente achava, ele vinha com o oposto. Ele vinha com elogio, ele encontrava alguma coisa positiva para que aquele ambiente ficasse legal, ficasse positivo, não desse um peso. Então, assim, ele fazia sempre um contraponto, né? Então, foram várias as situações que ele era um cara que se sentia muito frio. Ele não tem gordura no corpo, essa é a verdade, né? 3% de gordura. O ônibus era muito difícil, né? Ele pedia para aumentar a temperatura, e os caras lá atrás pediam para aumentar. Eu emagrecia 5 quilos no ônibus. Eu ia lá, motorista, aumenta. Aí eu voltava, os caras lá, Cláudio, tá muito quente, a motorista baixa. Sentava ele, Cláudio, tá muito frio. Eu ia lá, motorista, aumenta. Eu levantava no ônibus umas 40 vezes, assim. E engraçado que era uma relação muito minha com ele. Tava todo mundo em volta, todo mundo via, todo mundo ouvia, ninguém se intrometia. E os caras que sentiam calor não falavam para ele que estava com calor. E ele que estava com frio, também não... ele não falava para os caras que ele estava com frio. Então, assim, eu era o que ficava no meio dessa situação toda. E, assim, o bacana com ele é que foi notório que, com o passar do tempo, ele foi acreditando cada vez mais em mim, no que eu podia devolver para ele, no que eu podia ajudar. E chegou um momento que o clube entendeu isso. Sim. Não, você tem que falar com o Cláudio se vira lá com o Cida. Não, tinha uma hora que eu não aguentava mais, eu falava, cara, conversa com ele lá que eu não tô. Eu queria ter mais contato com ele. Na verdade, eu não tenho contato com ele hoje. Assim, foi um cara marcante para mim, profissionalmente falando. Vira uma referência. E a história que ele foi treinar separado e que o time todo viajou, ficou o mineiro com ele, que não tinha biscoito. Tu lembra dessa? Não tinha um goiabinha? Não lembro, mas é culpa do mineiro. É culpa do mineiro. É o mineiro. Eu lembro que ele ficou num jogo, treinando a parte aqui, porque estava suspenso alguma coisa. E aí o mineiro depois contou a história, né? Que aí, na hora do treino, porque como o Rodrigo nutricionista estava com a gente, viajando e tudo, então não tinha aquela questão do café, do completo, não sei o quê. E aí ele... No meio do treino, ele olhou assim e falou, mineiro, não tem goiabinha, aquele biscoito? Eu, mineiro, no meio do Engenhão, no meio do campo de treino. Não, Cida, não tem. Como não tem, mineiro? Ele saiu para correr. Aí o mineiro saiu correndo, foi lá na rua, trouxe biscoito, goiabinha, abriu, botou na bandeja, acabou o treino, ele foi embora, não comeu um. Era só... Tem muita história. Não, tem muita história com ele. Tem a questão lá do Engenhão, lá do campo, né? Que o campo é feito em cima do estacionamento, que é um concreto, então o campo lá ele não é tão macio, né? Então tinha que molhar o campo o dia inteiro. Ele reclamava muito, Cláudio, molha, mas eu molhava o dia inteiro. Eu lembro que o campo... Aí quando ele chegava para treinar, tinha um aquecimento. Ah, pede para molhar de novo, aí molhava. Só que daí ele ia subindo por setores, assim, né? E aquilo atrapalhava o aquecimento, aí molhava as coisas. Aí teve um dia que ele falou, Cláudio, não é possível, isso tem que subir tudo junto. Eu falei, mas aí não sou eu, é um sistema. Não, você tem que fazer um sistema que isso aí sobe tudo junto. Ele queria que... E a questão de molhar o campo. Aí eu lembro que quando ele foi embora, foi muito engraçado isso, porque o helicóptero ficou sobrevoando lá a CBV e não pousava. E a gente não tinha muita noção que ele estava indo. Ele fez meio que uma surpresa pra galera, né? Pra quem não sabe, o Sidorf, ele entra na minha sala e ele comunica, fala assim, a nossa história acabou. Eu falo, como assim? Ele, cara, tô indo pro Milan, assinei lá e você é treinador e tudo mais. Isso era preparação para 2014. A gente estava fazendo a pré-temporada na CBV lá em Araruama, não é isso? Em Saquarema. Saquarema. E a gente o time estava lá, tava todos vocês lá, eu estava no Rio, até por causa da chegada dele e tudo mais, e ele dá essa notícia. E ele dá essa notícia, vai para a coletiva de imprensa, anuncia que acabou, e ele pega um helicóptero no Engenhão para ir lá para se despedir de todo mundo. Isso. Ele só podia. Foi isso. E aí a gente tinha treinado de manhã. E aí eu já era um cara complexado com esse negócio do campo. Então acabava o treino, eu já joga água. E aí o helicóptero ficou sobrevoando ali. E não pousava por conta da irrigação, que não baixava. Não parava. E isso parece que foi irritando ele. Tanto é que quando ele desce, a primeira coisa que ele fala, agora que eu tô indo embora, que você quer molhar o campo. Você me atrapalhou e tal. Ele me deu um abraço carinhoso pra caramba. Aquilo que eu te falei de nunca pedir nada para os caras, eu nunca pedi, nunca recebi nada, a não ser a gratidão dos caras pelo trabalho. Isso é marcante para mim. Que foram vários. Tem a do secador, eu vou contar do secador, que é muito legal do secador, né? Eu lembro que eu pego uma camisa, na véspera do jogo com o Criciúma,
que foi o jogo que a gente carimbou a vaga na Libertadores. Libertadores. E era assim, tava um clima incrível, né? Porque assim, o Goiás tinha que perder, jogava em casa, a gente tinha que ganhar, mas tava um clima de otimismo absurdo. Muito por conta tava uma dele. energia muito grande. Muito por culpa dele. Mas já tava um clima de oba-oba, que eu lembro que os jogadores começaram a pegar a bola, essa é minha, eu vou levar a bola, eu vou ser preocupado, gritando comigo, ó, vou bater na tua conta se tu me essas bolas, porque tem pré-temporada daqui a pouco. Eu naquela agonia, só que eu tô vendo assim, todo mundo pegando roupa, pegando camisa, tirando foto, fazendo autógrafo. Falei, cara, é agora, né? Sei lá se esse cara volta, vai pra Europa agora, volta. Eu lembro que eu peguei uma camisa e entreguei a camisa pra ele. Falei, pô, tem como você dar um autógrafo? E ele sempre perguntava, sempre. Todas as vezes que... Pra quem? Ah, é pra fulano. Pra quem? Pra quem que é? Eu falei assim, essa é pra mim. Pra você? Acho que ele até se assustou, que eu nunca tinha pedido pra mim. Pô, tem uma dedicatória linda dele na camisa. Linda, que essa tá numa moldura na casa da minha mãe lá em Rondônia. Então, assim, ele era... A do secador foi num jogo em Florianópolis. Eu lembro que tava muito frio. Era oitavas de final da Copa do Brasil contra o Figueirense. Foi até um jogo que foi pros pênaltis, a gente passou nos pênaltis. Quando começou a aquecer, devia estar assim em Sydney, acho que era 4, 3 graus e chovendo. Ele me chama no aquecimento, né? E aí ele fala assim, Cláudio, eu quero aquele negócio que põe no cabelo da mulher. Aí eu, Bob's? Não, aqui, Bob's, aquele negócio que faz... Eu, não sei, o que é isso? Aquele que seca, o secador. Isso, eu quero um secador de cabelo. Aí eu olhei para esse negão, não tem cabelo, né? Falei, pra que ele quer isso? Falei, pô, eu pensei comigo, não, algumas coisas... Tá, mas tudo bem, mas para que hora? Ele, pro vestiário, quando voltar. Pra agora. Foi tipo 20, 25 minutos, né? Eu falei, cara, secador de cabelo. Que esse cara? Eu fiquei curioso também, né? Mas aonde que eu vou arrumar onde também? que eu vou arrumar? Eu lembro que tinha bem no acesso assim, ao campo, tinha uns repórteres ali e tinha duas meninas que eram repórteres. E eu fui nas duas meninas e falei assim, eu quero aquele negócio tá no carro de vocês lá, hein? Me arruma lá, tô precisando. A menina, o que você tá precisando? Eu falei, secador de cabelo. Aí as duas falaram assim, não, eu não trago, eu só trago negócio de maquiagem, pra negócio de câmera e tal. Eu não trago, não tenho. Eu falei, cara, babou. Aí eu subi assim, e no Orlando Scarpelli, do portão pro vestiário é bem curtinho, né? É uma calçadinha. E tinha um porteiro ali. E eu tô batendo cabeça assim e falando, né? Mas não é possível que esse cara, não é possível. E esse cara fala, cara, o que tá acontecendo? Aquele sotaque manezinho, né? E, cara, tem um fera aí, você não tem noção, cara. O cara me pediu um secador de cabelo. Onde é que eu vou arrumar isso, cara? Tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Pra quem que é? Eu falei, cara, é pro Sidoff. Ele, o Sidoff? O do Milan? Que os caras... É. Eu falei, pra ele. Cara, se eu conseguir esse secador, o que você faz pra mim? Eu falei, cara, eu te dou uma camisa. Assinada por ele. Ele, não, é mentira. Eu falei, sério. Ele, tu fica na portaria? Eu falei, fica. Eu vou na minha casa. Eu moro 2 quadras daqui, já eu volto, cara. Você ficou na portaria tomando conta da portaria. A mulher da cara tinha um salão de beleza. Ele foi e voltou com um negócio desse tamanho, assim, ó, aquele profissional. Aí tu falou, agora vou chegar gigante no botei vestiário. Botei na tomada lá, fiquei na porta do vestiário, assim, aí vem ele. Aí eu. Aí. Tô cheio de mar, né? Eu consegui. Vou ver o que o negão vai fazer. O negão foi, tirou a chuteira pra secar os pés. Parece que é um costume que eles têm na Europa. E aí ele fez, todo mundo fez e ficou por isso. E desde então... Acaba o jogo, aí a gente se classifica e tal. E aí a gente jogou de branco nesse dia. Aí eu vou e pego uma camisa assim e falo assim, perguntei o nome do cara, não lembro o nome do cara. Ele, pra quem é? Eu falei, pra fulano. É o cara que arrumou o secador. Aí, sério? Eu falei, sério. Aí ele, fulano, muito obrigado pelo secador. Ele escreveu? Escreveu pro cara. Aí eu fui entreguei, porque o cara ficou louco.